Então, vamos lá, quinto ano, falar sobre biomas e vegetações, né, no nosso país. Em primeiro lugar, eu tenho que saber que nós temos aqui no Brasil, são com características distintas, né? Cada vegetação e seu bioma tem características distintas. Nós temos 6 biomas no Brasil, tá? Que são eles: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, tá? Cada um desses ambientes, ele vai abrigar diferentes tipos de vegetação e fauna, tá? Quando a gente fala fauna, fauna vai lembrar lá que é um substantivo coletivo que significa diversidade de animais, tá? Então, fauna é diversidade de animais. Então, dependendo da vegetação, eu vou ter certos tipos de animais naquele local, tá? Dependendo do bioma, na verdade, eu vou ter certos tipos de animais, assim como certos tipos de vegetação, tá? E a vegetação, ela é um dos componentes mais importantes que a gente tem da biota, do local, né? Onde está ali, naquele estado, tá? E aí, o que eu tenho que saber? Aquela vegetação, a continuidade, a conservação daquela vegetação no local vai definir a existência ou não de habitats, tá? Ou então eu vou ter ali habitats ou não, dependendo da conservação do local. Eu vou explicar por que eu estou falando isso, tá? E aí, automaticamente eu conservo as espécies que ali estão, né? Naquele local, que vivem naquela vegetação, naquele local. O que acontece? Nós precisamos preservar a natureza, porque quando a gente preserva a natureza, a gente está falando de vegetação, a gente está falando de animal. E é importante isso para que a gente tenha um equilíbrio no nosso ecossistema, tá? Então, quando, por exemplo, eu tenho aqui ali a Serra do Barata, um morro, eu coloco fogo e ali eu sei que tem uma riqueza de flora. Quando eu falo flora, eu estou falando do substantivo coletivo que dá entender o que significa vários tipos de vegetação, vários tipos de plantas, tá? Diversidade, tá? Biodiversidade ali de plantas. Se eu falo vários tipos de fauna, eu tenho uma biodiversidade de animais. Se eu for ali, eu desmato, ponho fogo, eu não conservo aquele local, o que vai acontecer? Eu também estou fazendo o quê? Uma destruição das espécies que ali existem. Por isso que a tia falou anteriormente em relação a isso, que essa conservação é ela que vai definir, né, as espécies ali que existem, tanto na flora quanto na fauna, tá? E para a gente continuar perpetuando os biomas, o que é perpetuar? É dar continuidade à vida, tá? Continuidade àquele local dos biomas. É muito importante que a gente estabeleça políticas públicas, tá? Porque os órgãos públicos, né, que fazem parte disso, por exemplo, o IBAMA é um deles, que trabalha nessa parte da natureza, do meio ambiente, né? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, tá? Ele é responsável por estar fiscalizando, né? E alguns locais, eles são baixados como patrimônios nacionais, então eles não podem ser mexidos, tá? Eles são conservados, são preservados. Tem locais que tem assim, ó, conservação da natureza. E tem locais que são preservação da natureza. Então tem uma diferença, porque quando eu conservo, eu não posso mexer naquele local. Eu não posso entrar naquele local, a não ser as pessoas que estão ali fazendo essa conservação. Não é um lugar, vamos dizer assim, de visitação que eu possa estar ali manipulando aquele local, tá? Quando eu falo preserve, eu estou naquele local, mas, por exemplo, eu não vou jogar lixo no chão, eu não vou arrancar, como por exemplo, eu não vou arrancar folhas, eu não vou, na realidade, fazer algo que venha tirar, na realidade, o que ali já existe. Eu venho a destruir a natureza. Então é importante essas políticas públicas e essa fiscalização.
para não haver desmatamento, né? Não haver queimadas, não haver destruição do meio ambiente, tá? Então, é importante, hoje em dia a gente fala muito de sustentabilidade, então é importante a sustentabilidade para que não haja um rompimento brusco, né? Dali daquelas espécies que ali estão, tá? E aí, acontecendo isso, o que pode ocorrer? Eu posso, de repente, numa situação, eu posso, de repente, eliminar, na realidade, né, espécies que eu não tinha nem ainda como se diz, projetar para ter outras. Ou seja, eu tenho algumas espécies e ali eu tenho que fazer, né, o acasalamento para poder gerar outras, que geram outras, que geram outras. Mas se eu não conservo aquela espécie, é quando a gente fala assim, essa espécie está em extinção, aí você tem que conservar, aí você pega ela e coloca lá no cativeiro direitinho para poder conservar, para poder reproduzir, é mais ou menos isso aí. Então tem espécies que nem catalogadas elas foram e estão se perdendo por causa do quê? Da ação ilegal do homem com a natureza. Por isso que as políticas públicas, elas são importantes para a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente fala de biomas, né, a gente está falando de meio ambiente. A gente fala de vegetação, a gente está falando de meio ambiente, tá? E o meio ambiente, a gente precisa, todos nós, todos os seres vivos, precisa para ter uma vida normal, né? Tanto do ar que respiramos, alimentos, enfim, nós precisamos. Se a gente não tem a consciência de que a preservação do meio ambiente é importante, então está faltando alguma coisa aí, tá? Então, a política pública, o papel da política pública, além de formular leis, né, em relação ao meio ambiente, é fiscalizar e punir aqueles que não estão fazendo o que a lei determina, tá? Então, é isso que quer dizer a vegetação. Eu falei um pouco mais de vegetação, entrei um pouquinho mais no âmbito político também. E aí, falei dos principais biomas, que são 6, né? E aí a gente vai falar, quer dizer, a gente vai começar a falar desses biomas, né? O bioma Amazônia, né? A floresta Amazônia é uma floresta equatorial. Ela ocupa quase metade do território brasileiro. Então, o nosso bioma é floresta amazônica, tá? Tem gente que se engana e coloca diferente. O nosso bioma está aqui. E, na verdade, tem locais de concentração. Por quê? Nosso Brasil, ele é dividido, né, nós temos os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Sul, Sudeste, não é isso? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, é assim que eles dividem também o bioma, tá? Então, o bioma da Amazônia, geralmente você vê concentrado no Norte e no Centro-Oeste, tá? Geralmente você vai encontrar ali. Por quê? Porque o clima ali, ele é equatorial, né? Igual do Rio de Janeiro, que é o clima tropical, tá? Subtropical. Ele ali é um clima equatorial. Por quê? Ali tem uma baixa amplitude térmica vem de temperatura, tá? E grande umidade. Ali é um lugar bastante úmido. Por quê? A evotranspiração das árvores e dos rios ocasiona isso. Essa térmica, essa baixa temperatura, essa amplitude baixa térmica, tá? A flora ali, o que eu tenho na flora? O que eu tenho de vegetal? Eu tenho uma vegetação florestal muito rica e densa. Ela tem espécies de diferentes tamanhos, tá? Então, eu tenho umas que vão alcançar 50 metros de altura, com folhas grandes e largas, assim como eu também posso ter algumas menores, tá? Essas folhas, né, que a gente sabe que o outono as folhas caem, e normal. A fauna também tem bastante diversidade, porque eu vou encontrar, por ser úmido, né, bastante insetos. E na realidade, eles estão presentes nos estratos florestais. O que são estratos florestais? Quando eu tenho, quando se cai, tá? Eu tenho aqui uma floresta e o que cai,
que cai no solo, se faz os estratos, ele acaba forrando o solo, tá? Ali eu também vou encontrar macacos, eu vou encontrar jabutis, aves, pacas, onças e outros, tá? Dentro da parte Amazônia, tá? Lá no Cerrado ou savana, também conhecido como savana, ele tem da parte do centro-oeste ao nordeste e pega um pouco do sudeste, tá? Por quê? Ele é um clima tropical continental, o continente que a gente fala, tá? O que acontece aí? Tem 2 estações definidas nesse local e por esse cerrado. Essas 2 estações é o verão e o inverno, que é mais marcante, tá? Que você sinaliza melhor, e estamos no inverno, e estamos no verão. Porque o outono e a primavera, eles ficam cercados por esses 2 aí, tá? Não diferencia se tanto, né? Quando a gente fala assim, nossa, nós estamos no outono, parece que a gente está no verão. Nossa, a gente está no inverno. Nossa, a gente está na primavera, para a gente estar no verão. Então, é essa sensação que se tem, tá? A vegetação que a gente encontra são árvores, arbustos são menores, né? Bem pequenos, de pequeno porte. Os troncos são retorcidos, sabe? Eu já vi aquelas plantas que vai descendo assim, e eles vão como se estivesse procurando algum lugar. Os troncos são assim. A casca geralmente é uma casca grossa, tá? E aí a fauna é bastante rica também. A gente vai encontrar lá lobo-guará, a gente vai encontrar lá capivara, seriemas, antas. Então, vocês estão vendo? Tá vendo? Nos 2 que eu falei até agora, tanto um quanto o outro são ricos de flora e de fauna, tá? A Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical, tá? Mas praticamente ela desapareceu. Então, quem se atreve a dizer por que ela desapareceu? A tia falou lá no início. A ação do homem, né? A ação do homem fez isso. E aí, ela estava localizada sempre aonde? Na faixa litoral do país. Quando a gente fala faixa litoral, a gente está falando das faixas praianas, tá? Quando a gente fala litoral, é nas faixas praianas. E aí, o que o homem faz? Eu vou construir ali, eu vou fazer aqui, eu vou botar um hotel ali, eu vou botar um prédio aqui, que vai morar de frente para o mar, que vai morar de frente... E vai destruindo, entendeu? Vai destruindo a natureza. Então, ou seja, ela praticamente desapareceu. Tinha muito mais anteriormente. Se você for lá atrás, pegar fotos de séculos atrás, né? Você vai perceber o quanto mudou agora para o século XXI, século XX, tá? Fotos de lugares e comparar o mesmo lugar hoje com esse mesmo lugar do século XXI, século XX ou século XIX, mais ou menos isso. Você vai ver que tem a diferença. E aí, o que acontece? A grande parte dessa vegetação que a gente tem da Mata Atlântica, ela foi devastada. Para quê? Para ocupação litorânea, tá? Ou seja, esse bioma, ele era localizado na extensa área do litoral brasileiro. Então, ele vinha do Piauí ao Rio Grande do Sul, lá embaixo. E era uma vegetação de floresta densa, tá? Né? Que ainda não desapareceu por completo, mas se diminuiu muito. De floresta densa. A característica dela, da floresta amazônica, é o quê? Diversos tamanhos de árvores, né? De vegetais, da parte de vegetação, diversos tamanhos. As folhas muito largas, né? E grandes. As folhas também que não caem, elas se sustentam bastante. Dificilmente elas vão cair, elas se sustentam bastante, tá? Ou seja, são perenes, né? A fauna, ela foi praticamente extinta. Por quê? Se eu praticamente extingui, né, tirei a floresta amazônica, a fauna também. Eu matei a fauna também, porque ali viviam ali. Mas o que se encontrava ali? Os mico-leões, a lontra, a onça pintada, o tatu canastra, a arara azul e entre outros, tá? A nossa floresta, por a gente ser uma cidade litorânea, é a floresta amazônica, tá?
A nossa vegetação é a floresta amazônica. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Caatinga, tá? Aí quando lembra de Caatinga, a gente lembra lá do cacto, né? É aquela terra seca. Então, a Caatinga, ela vem do sertão brasileiro, tá? Então, ela é mais ou menos 11% mais ou menos do território nacional. Por quê? Tá na região mais seca do país, tá? Na zona de clima semiárido, é tropical semiárido. A vegetação é composta de quê? Plantas xerófilas, tá? O que são plantas xerófilas? Para vocês entenderem. Xerófilas com X, tá? Xerófilas. O que são plantas assim? Para vocês... Filais. Para vocês entenderem. As plantas xerófilas, elas são acostumadas com a aridez, com o solo seco, tá? Sem água, aquele solo que chega a rachar, tá? Como as cactáceas. Cactáceas é o mesmo dos cactos, tá? Aquela planta cheia de espinhozinho, só que ela, por que ela consegue sobreviver naquele local? Porque ela, dentro dela, ela armazena muito líquido. Então, por isso que a água, ela consegue sobreviver àquele local seco, tá? E ali, a gente também vai encontrar algumas árvores, não só os cactos, tá? Algumas árvores com raízes grandes. Por quê? Essas raízes grandes vão conseguir pegar a água, raízes grandes, profundas, né? Dos lençóis freáticos. Elas vão conseguir se alimentar da água dos lençóis freáticos, tá? Não perde as suas folhas, como o juazeiro. O juazeiro é um tipo de árvore que perde suas folhas mais fácil, mas a maioria elas não perdem as suas folhas, tá? O que a gente vai ter lá, vai encontrar lá de animais, da fauna? A gente vai ter lá répteis, como vamos ter sapos, sapo cururu, né, que é uma espécie de sapo, asa branca, cutia, gambá, preá, veado, catingueiro, tá? São tipos de animais que também você está vendo, ó. Já passamos para outro bioma, para outra vegetação e vemos que a biodiversidade também é grande. Vamos falar dos pampas. Os pampas está lá embaixo no mapa, né? Localizado na região do Rio Grande do Sul, tá? Por quê? Ele é influenciado pela região subtropical. Lembra que aqui a gente chama tropical? Ele está na subtropical. E pela formação do seu relevo, tá? Porque o relevo do sul praticamente é formado, principalmente, a maioria, por planícies, tá? Planícies. E aí, o que acontece? Por isso que lá é muito frio, tá? Porque se a montanha, ela detém um pouco, né? A corrente de ar. Mas as planícies não, então a corrente passa, né? Então lá é um lugar, a virtude disso lá você tem um clima frio e seco, tá? A vegetação lá não consegue se desenvolver. Por isso que a gente consegue encontrar lá muitas gramíneas, gramas, tá? Rasteiras. Capim barba de bode, são plantas mais rasteiras, tá? Capim gordura, capim mimoso, as plantas que não precisam tanto altura, não se desenvolve. Quando vocês estão no 5º ano ainda, mas quando vocês chegarem lá no 7º, vocês vão escutar falar dos tipos de planta. Aí vocês vão entender. Briófita, então ela está aí na área da briófita e tem gimnosperma, angiosperma, elas estão por aí, nas biófitas e pteridófitas. Mas esquece isso, mas lá pra frente vocês vão entender o que a tia tá falando, de repente vocês vão lembrar, tá? E aí, nós temos o Pantanal, por último e menos importante. O Pantanal, a maior parte é uma planície inundável. O que é inundável? Porque é tudo molhado, é água, tá? Pantanal. A gente encontra muito aonde? Que região? No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Ele fica um pouquinho naquela centro-oeste ali, por ali, depois Goiânia, para aquela parte ali, tá? E aí, esse bioma, ele está sempre influenciado pelos regimes dos rios. Os rios que estão naquele ali, em volta, tá? Por isso que ele está sempre molhado. Vai depender da ação do regime daqueles rios que estão ali em volta. Porque dependendo daquele período chuvoso, que está entre outubro e abril, olha como vocês vão ver.
É bastante tempo, né? Outubro a abril. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses, aquele tempo chuvoso. A água do Pantanal vai alagar, ela faz um alagamento na parte da planície daquela região, tá? Por isso que é um Pantanal. E aí, quando o período chuvoso acaba, passa, o risco, o que acontece? Diminui aquele volume de água. Aí retorna para os seus leitos, né? Aí tem o leito do rio, eles diminuem. Quando tá na chuva, eles passam do leito, por isso que alaga, né? E aí, por essa razão, os vegetais e também os animais, ou seja, a flora e a fauna, precisam se adaptar a essa situação, esse movimento das águas. Então tem que ser animais e plantas que conseguem viver tanto nesse alagamento quanto depois que isso se, vamos dizer assim, normaliza, tá? Então esses fatores do Pantanal, por isso essa biodiversidade lá é diversificada, né? Porque a gente pode ter lá bastante plantas que se adaptam à água, à umidade. Aí a gente vai ter plantas que é típica do Cerrado, é típica da Amazônia. A gente vai ter plantas que também se adaptam quando o rio desce normal a mais secas, espécies xerófilas, porque está mais seca quando volta ao normal. Então vai ser muito mais rica. Ela vai vir misturada por ter esses dois períodos nessa região de cheia e o outro de seca, tá? Então vão se adaptar. A fauna, a gente vai ter aves, peixe, mamífero, répteis, tá? A área do bioma amazônico desmatada para servir para pastagem de gado. O que acontece? Muitos também, falamos de todos os biomas, só para finalizar, muitos biomas são destruídos também na situação de dois tipos de atividades, tá? Na agricultura e na pecuária, tá? Então, para a criação de gados, eu destruo o bioma para poder criar aquele gado, fazer um pasto. E para plantar certo tipo de alimento, cultivar certo tipo de alimento, eu destruo aquela vegetação para cultivar, tá? Então, mas isso tem que ser feito com bastante responsabilidade, tá? Com bastante noção de sustentabilidade. Eu tô tirando aqui, mas eu vou fazer uma outra situação ali. Não é simplesmente eu quero dinheiro, então eu vou acabar com isso tudo, que eu vou botar não sei quantos ali, e sem pensar no meio ambiente, tá? O Pantanal e os Pampas, esses dois biomas, eles são ameaçados por essas atividades agropecuárias. No sul a gente tem muito, né? E os Pampas também, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, é o que mais tem, né? Aquelas fazendas e tudo mais. Então, eles são ameaçados pelas agropecuárias, né? Esses biomas são ameaçados. Então, tem que ter políticas públicas que chegam nesses lugares e estabeleçam leis para essas pessoas obedecerem e trabalhar de uma forma que não agrida o meio ambiente a ponto, tá? de estragar e de exterminar com esse tipo de bioma, com esse tipo de vegetação, tá bom? Então, a tia falou do que era vegetação, o que é bioma, né? Falei de cada um deles, expliquei cada um deles. Pegar a aulinha que teve com a professora dessa matéria, o conteúdo que tem no material didático, esse resumão que a tia fez aqui, tudo isso que a tia tá dando aula aqui, eu vou querer ver depois no meu caderno, quando nós voltarmos presencial. Já tá morrendo de saudade. Um beijo.